roube mais. Quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais. Romeiros de verdade vivem na fraternidade. Romeiros de verdade vivem na fraternidade. Ofereço este bendito a meu padrinho conselheiro. Ofereço este bendito a meu padrinho conselheiro. Deu a palavra certa pra sair do cativeiro. Deu a palavra certa pra sair do cativeiro. Quem matou não mate mais, quem roubou não roube mais. Daremos início neste momento à sessão de abertura da causa de beatificação e canonização do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Para a composição da mesa, convido primeiramente o excelentíssimo reverendíssimo Dom Magnus Henrique Lopes, bispo diocesano de Crato. Convido agora o reverendíssimo Padre José Vicente Pinto de Alencar da Silva para que tome o seu lugar à mesa. Convido o reverendíssimo Padre Aureliano de Souza Gondim para que tome o seu assento à mesa. Convido agora o reverendíssimo diácono Rodrigo Rêmulo Leite Pereira para tomar o seu lugar à mesa. Convido o reverendíssimo Padre Cícero Felipe Tavares de Souza para ocupar o seu assento à mesa. Convido o ilustríssimo doutor Paulo Vilota para ocupar o seu espaço à mesa. Convido agora o padre Wesley Barros para que tome o seu assento à mesa. Composta a mesa, todos são convidados a cantar invocando o Espírito Santo. Vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai, enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, amor, ação divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamar. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo
nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Para realizar o primeiro ato da sessão, convido agora o reitor da Basílica Santuário Nossa Senhora das Dores, Padre Cícero José, que fará a comunicação do níquel obstat. Como é do conhecimento de todos, o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, cardeal Marcelo Semeraro, assinou no dia 24 de junho de 2022 o Nihil Obst, com o qual comunicava à Diocese de Crato, na pessoa de seu bispo diocesano, o excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Magnus Henrique Lopes, as disposições para o início da causa de beatificação e canonização do servo de Deus, Cícero Romão Batista, presbítero diocesano. Acrescentando, me alegro de informar a Vossa Excelência que da parte da Santa Sé nada obsta em contrário ao início da fase diocesana da causa em conformidade com o documento Divinus Perfectionis e também do documento Norme Servandi Inquisitionibus e do documento Sanctorum Mater. Da nossa parte, enquanto diocese, a quem compete instruir a referida causa, a tomamos pública no dia 20 de agosto de 2022. Procedo agora à leitura do edital de publicação. Persistindo entre o povo de Deus a fama de santidade do servo de Deus, Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano, falecido com fama de santidade em 20 de julho de 1934, e tendo recebido o pedido formal de início da investigação diocesana sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do referido servo de Deus, convidamos a todos e a cada um dos fiéis a comunicar-nos diretamente todas as notícias das quais se podem obter elementos favoráveis ou contrários à vida, às virtudes e à fama de santidade do referido servo de Deus, devendo-se assim, além disto, recolher, segundo a norma das disposições legais, todos os escritos a ele atribuídos. Ordenamos com o presente edital a todos que os possuem de remeter com a devida solicitude quaisquer escritos que tenham como autor o servo de Deus. Estabelecemos, enfim, que o presente edital permaneça afixado pela duração de 2 meses na entrada da Cúria Diocesana e de todas as igrejas da Diocese. Crato, 20 de agosto de 2022. Magnus Henrique Lopes, bispo diocesano de Crato. E Padre Rocildo Alves Lima Filho, chanceler do bispado. Procedo igualmente agora à leitura parecer oficial do Regional Nordeste 1 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil sobre a abertura do processo de beatificação e canonização do Padre Cícero.
em atenção à solicitação de Dom Magnus Henrique Lopes, bispo de Crato, damos parecer favorável sobre a oportuna introdução do inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano, falecido com fama de santidade em 20 de julho de 1934. Tendo em conta a grande fama de santidade que goza diante do povo de Deus e do clero, e porque é um modelo de sacerdote exemplar para a sociedade atual. Fortaleza, Ceará, 26 de outubro de 2022. Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Nordeste 1. Neste momento, vamos ouvir com atenção a leitura da biografia do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. Nasceu de família católica em 24 de março de 1844, na cidade do Crato, Ceará. Seus pais foram Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana. Tinha duas irmãs, Maria Angélica e Angélica Vicência. Cícero foi batizado na igreja de Nossa Senhora da Penha, em Crato, no dia 8 de abril de 1844. Sendo padrinhos os avós paternos, o capitão Romão José Batista e Antônia Maria de Jesus, celebrado pelo padre Manuel Joaquim Aires do Nascimento. Realizou seus estudos fundamentais em Crato e, a seguir, foi matriculado no colégio do padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, Paraíba. Cícero perdeu seu pai vítima de cólera em 1862, tornando-se arrimo de família. Inspirado na vida de São Francisco de Sales e na ação missionária do padre mestre Biapina, conservou-se casto por toda a sua existência, determinando-se pela vida eclesiástica. Ingressou no Seminário Episcopal do Ceará, em Fortaleza, em 1865. Foi ordenado presbítero após todas as ordens menores em 30 de novembro de 1870, há exatos 152 anos. Regressando ao Crato, foi provisionado para colaborar com a paróquia e também se dedicou ao magistério no Colégio Padre Biapina. Em 1871, celebrou pela primeira vez no território da atual cidade de Juazeiro do Norte. E em diversos outros momentos, assistiu às demandas da capelania até 11 de abril de 1872, quando passou a residir no povoado, sendo provisionado capelão na capela de Nossa Senhora das Dores. Entre 1875 e 1884, edificou a nova capela, abençoada pelo bispo diocesano Dom Joaquim José Vieira, em 28 de agosto de 1884. Hoje, Basílica Menor de Nossa Senhora das Dores. Em 21 de abril de 1887, Padre Cícero, residindo em Juazeiro, foi provisionado como vigário da paróquia de São Pedro do Crato, hoje Caririaçu. No mundo de seu ministério, fatos ocorreram que o levaram a receber censuras, que após foram esclarecidas, mas que levaram à sua suspensão de ordem, estado em que faleceu no dia 20 de julho de 1934, depois de ter atuado na criação do município de Juazeiro, do qual foi prefeito, e tendo sido eleito para outros cargos, os quais não pleiteou e não assumiu. Contribuiu para a criação da Diocese de Crato e da Paróquia de Nossa Senhora das Dores, de Juazeiro.
Marcou os últimos anos de sua existência com serenidade, lucidez e a grande conformação pelos desígnios e a graça de Deus. Faleceu em 20 de julho de 1934, tendo sido obediente à Santa Madre Igreja e desta tendo recebido os últimos sacramentos. Está sepultado em jazigo junto ao altar da capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Juazeiro do Norte. Em 2001, o padre Cícero foi eleito o cearense do século XX e escolhido como um dos 100 maiores brasileiros de todos os tempos. Em 20 de outubro de 2015, em carta à Diocese de Crato, o cardeal Pietro Parolin, em nome de Sua Santidade o Papa Francisco, comunicou que a Congregação para a Doutrina da Fé, em resposta à petição da Diocese, de 30 de maio de 2006, decidiu conceder a reconciliação do padre Cícero com a Igreja. Em 20 de agosto de 2022, nesta cidade, foi comunicado por Dom Magnus Henrique Lopes, bispo diocesano de Crato, que Sua Santidade, o Papa Francisco, por meio do Dicastério para a Causa dos Santos, autorizou a abertura da causa de beatificação do servo de Deus, Padre Cícero Romão Batista. E é o que compete à Diocese de Crato realizar solenemente neste momento. Vamos agora para a realização do segundo ato da sessão, através da leitura da ata da composição do Tribunal Diocesano e consequente juramento de todos os seus membros. In nomine Domini. Amém. No ano do Senhor de 2022, no dia 30 de novembro, às 19 horas, no Santuário Basílica de Nossa Senhora das Dores, em Juazeiro do Norte, Ceará, diante do excelentíssimo Dom Magnus Henrique Lopes, bispo diocesano de Crato, presentes o reverendo padre José Vicente Pinto de Alencar da Silva, delegado episcopal, o reverendíssimo padre Aureliano de Souza Gondim, promotor de justiça, legitimamente citados, o reverendíssimo padre Rodrigo Rêmulo Leite Pereira, notário atuário, o reverendíssimo padre Cícero Felipe Tavares de Souza, notário adjunto, e o reverendíssimo padre Francisco Wesley Barbosa Barros, vice-postulador. Compareceu o doutor Paulo Vilota, postulador da causa, legitimamente constituído, como consta no mandato que apresenta, pedindo que se iniciasse o inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus, Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano. Ouvida a solicitação do postulador, o excelentíssimo senhor bispo, a pedido do promotor de justiça, examinou o mandato e o entregou ao delegado episcopal e ao promotor de justiça para que o examinassem. Nada havendo que se opusessem, Sua Excelência o aceitou como legítimo. Em seguida, eu, chanceler da Cúria, fiz a leitura do rescrito do dicastério das causas dos santos, enviado ao senhor bispo, no qual se declara que por parte da Santa Sé não existe nenhum impedimento para a introdução da causa. Em seguida, procedi à leitura do decreto do senhor bispo, com o qual foi introduzida a causa, constituído o tribunal, nomeando seus membros e ordenando que se iniciasse o inquérito. Fim da leitura. O senhor bispo confirmou a nomeação de todos aqueles que, pelo seu decreto, haviam sido designados membros do tribunal
para realizar os trabalhos de pesquisa. Todos aceitaram os encargos, mostrando-se dispostos a desempenhar o ofício com toda fidelidade e guardar o devido segredo. Convidados por Sua Excelência, todos os membros prestaram o juramento prescrito, fazendo por primeiro o senhor bispo diocesano nestes termos. In nomine Domini, eu, Dom Magnus Henrique Lopes, bispo diocesano de Crato, juro que, deixando de lado toda acepção de pessoas, hei de cumprir com fidelidade e diligência o ofício que me compete no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano. Além disso, juro guardar segredo em todas aquelas coisas que possam prejudicar o servo de Deus ou outras pessoas. Que Deus me assista e me ajudem a estes santos evangelhos. Em seguida, o delegado episcopal, o promotor de justiça, o notário atuário e o notário adjunto prestaram o seguinte juramento. In nomine Domini, eu, Padre José Vicente Pinto de Alencar da Silva, delegado episcopal no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano. Juro que hei de cumprir fielmente o cargo que me foi confiado, de não dizer ou fazer algo que direta ou indiretamente possa ir contra a verdade ou a justiça, ou que possa limitar a liberdade das testemunhas. Que Deus me assista e me ajude em estes santos evangelhos. In nomine Domini, eu, Padre Aureliano de Souza Gondim, promotor de justiça no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus, Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano, juro que hei de cumprir fielmente o cargo que me foi confiado, de não dizer ou fazer algo que direta ou indiretamente possa ir contra a verdade ou a justiça, ou que possa limitar a liberdade das testemunhas. Que Deus me assista e me ajude em estes santos evangelhos.
In nomine Domini, eu, diácono Rodrigo Rêmulo Leite Pereira, notário atuário no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus, Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano, juro que hei de cumprir fielmente o cargo que me foi confiado, de não dizer ou fazer algo que direta ou indiretamente possa ir contra a verdade ou a justiça, ou que possa limitar a liberdade das testemunhas. Que Deus me assista e me ajudem estes santos evangelhos. In nomine Domini, eu, Padre Cícero Felipe Tavares de Souza, notário adjunto no inquérito diocesano sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus, Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano, juro que hei de cumprir fielmente o cargo que me foi confiado, de não dizer ou fazer algo que direta ou indiretamente possa ir contra a verdade ou a justiça, ou que possa limitar a liberdade das testemunhas. Que Deus me assista e me ajude em estes santos evangelhos. A seguir, convidados pelo Senhor Bispo, o postulador e o vice-postulador da causa prestaram o seguinte juramento. In nomine Domini, eu, Paolo Vilotta, postulador legitimamente constituído, para a causa de canonização do servo de Deus, Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano, juro que hei de cumprir fielmente o cargo que me foi confiado, de não dizer ou fazer algo que direta ou indiretamente possa ir contra a verdade ou a justiça, ou que possa limitar a liberdade das testemunhas. Que Deus me assista e me ajude nestes santos evangelhos. In nomine Domini, eu, Padre Francisco Wesley Barbosa Barros, vice-postulador legitimamente constituído para a causa de canonização do servo de Deus Cícero Romão Batista, sacerdote diocesano, juro que hei de cumprir fielmente o cargo que me foi confiado, de não dizer ou fazer algo que direta ou indiretamente possa ir contra a verdade e a justiça, ou que possa limitar a liberdade das testemunhas. Que Deus me assista e me ajude em estes santos evangelhos. Após ter prestado o juramento prescrito, o postulador da causa entregou a lista das testemunhas, reservando-se o direito e a faculdade de apresentar novas testemunhas e de renunciar a alguma das indicadas na referida lista. O senhor bispo e o delegado episcopal admitiram, com as devidas reservas, as testemunhas propostas. Em seguida, o delegado episcopal indicou como lugar para interrogar as testemunhas
e executar as demais provas, a sede da Cúria Diocesana situada em Crato. Em seguida, o senhor bispo e o senhor delegado episcopal ordenaram-me redigir de tudo o ocorrido uma ata e de entregá-la juntamente com as nomeações e documentos acima mencionados. Terminado o ato, o senhor bispo, o delegado episcopal, o promotor de justiça, o notário atuário e o notário adjunto assinam como segue. O senhor chama o senhor dele, mas eu assino depois de ler esse texto, né? Sim, depois de ler, você chama. De todos e de cada uma das coisas realizadas, eu, o subscrito chanceler, lavrei a presente ata e, em fé disto, assinei e carimbei com o carimbo da Cúria, dado em Crato, Ceará, em 30 do mês de novembro do ano do Senhor de 2022. Padre Rocildo Alves Lima Filho, chanceler. Nesse momento de conclusão, convidamos o padre Wesley Barros, vice-postulador da causa, para algumas orientações. Neste momento, queremos recordar a todos que, em respeito às normas da Igreja para as causas de beatificação, é de extrema importância evitar todo O padre Wesley continua com a palavra para que acompanhemos a leitura da mensagem enviada por Dom Fernando Panico, bispo emérito da Diocese de Crato. João Pessoa, 30 de novembro de 2022. Graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, bispo emérito de Crato.
Acompanhemos agora o pronunciamento oficial do Bispo Diocesano de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes. O meu pronunciamento agora é somente uma palavra: gratidão. Gratidão aos romeiros, gratidão a todos que trabalharam nesta história do Padre Cícero. Aqueles que já estão na casa do Pai, aqueles que ficaram no anonimato. Deus conhece o coração. Quero fazer um agradecimento todo especial aos padres, filhos desta Diocese de Crato, porque juntos caminharemos com este processo. Quero agradecer ao tribunal, aqui presente, a comissão histórica, que eu os convido para que venham até aqui à frente. O padre João Paulo de Araújo Gomes, da Diocese de Caruaru. Comissão histórica vai trabalhar com toda a história do Padre Cícero. Convido o professor Dr. José Luiz Araújo Lira. Convido o Padre Cícero José da Silva. Convido o professor Dr. Antônio Renato Soares de Casimiro. Convido o professor mestre José Carlos dos Santos. E convido o professor Armando Lopes Rafael. Toda esta comissão vai trabalhar, esta comissão vai se debruçar diante da história do Padre Cícero. Rezem por eles e muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Deus vos recompense. Por fim, quero agradecer ao Dr. Paulo Vilota, postulador da causa do Padre Cícero. Dr. Paulo é italiano, veio fazer este trabalho conosco. E agradecer ao vice-postulador, o Padre Wesley, que vai trabalhar juntamente com o Dr. Paulo Vilota. Meus agradecimentos ao tribunal, Padre Aureliano, Padre José Vicente, Padre Cícero, Padre Diácono Rodrigo. Agradeço às autoridades aqui presentes, muito obrigado pela presença de vocês. Para quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Senhora governadora, prefeito, deputado, a presença das autoridades neste momento histórico, não só para a cidade, para a diocese, não só para o estado do Ceará, mas para o Brasil. Vamos agora ficar de pé com a oração que vocês receberam. Vamos rezar. Ó Deus de misericórdia e pastor de nossas almas, todos vos louvamos pela vida do servo de Deus, Padre Cícero, que fiel aos apelos do vosso coração, dedicou-se até o fim da vida ao serviço dos humildes e sofredores, socorrendo os necessitados, consolando os aflitos e aconselhando a todos no caminho da paz, da justiça e do perdão. Dai-nos imitar o seu exemplo, sobre o manto da Virgem das Dores. Vos rogamos agora que, se for de vosso agrado, ele seja elevado à honra dos altares. E por intercessão dele, concedei-nos a graça que tanto necessitamos. Um momento de silêncio. Um agradecimento todo especial a todos que trabalharão no anonimato, nos bastidores desta causa. A eles, muito obrigado.
e a Comissão Teológica, muito obrigado. Vamos iniciar, a partir de agora, a nossa verdadeira romaria. Declaramos encerrada a sessão de abertura do processo de beatificação do Padre Cícero Romão Batista. Viva o Padre Cícero do Juazeirinho Romero! Começou o seu processo de beatificação. Começou o seu processo